aqui no nosso estúdio a gente recebe o especialista em segurança pública, Jaime Wellington. Obrigada pela sua presença. Jaime, boa tarde, seja bem-vindo. Disponha. A gente também recebe aqui a Arielle Nascimento, ela é psicóloga, vai ajudar a gente aqui nesse debate. Muito obrigada também, Arielle. E a gente também recebe aqui a Aline Vial, mãe da Sofia, mais uma vez participando com a gente. E para falar de uma história muito parecida, muito similar que aconteceu com a sua filha, né? Como é que você se sente de novo? Não tem 16 dias que você veio aqui. Ontem, quando eu vi, né, na internet esse caso, no meu coração, na hora, começou a palpitar. Eu não imaginava que durante esse curto período, a gente ali lutando por justiça, por policiamento e tudo mais, a gente ia ter que passar por... Eu ter que reviver praticamente, né, aquela cena ali, quando eu descobri que era uma criança e da mesma forma da minha filha. Nossa, meu coração ficou, sabe, palpitando. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso continuar para que não mais crianças passem por isso, pessoas, adolescentes, jovens, pessoas no geral, sabe? Olha, meu coração partiu na hora. Como é que tem sido a sua vida, Aline, de 16 dias para cá? Então, eu venho guerreando essa guerra, né? A gente conseguiu conversar com o governador, conseguiu chegar, né, até onde a gente queria, que era até o governador, as autoridades e tudo mais, secretário nos atendeu, mas no meu dia a dia, eu tô assim, desolada, eu só tô vivendo um dia de cada vez, tô assim agora, vivendo um dia de cada vez, porque eu não consegui ir para minha casa, eu não consegui ainda entrar, sabe, eu precisei entrar, mas tudo reflete a minha filha e tá muito difícil. E com esse caso da Alice de ontem, ainda eu fiquei pior. Eu falei, meu Deus, até quando a gente vai ficar assim, vivendo isso, a gente sair, não saber se vai voltar, sabe? Muito difícil, parece que eu revivi tudo. Aquela cena e a mãe dela ali vendo tudo, o pai, né, no meio daquele fogo ali, com a criança dentro do carro. Eu falei, meu Deus do céu, a mesma coisa que aconteceu. Você entende exatamente o que essa família está passando, né? Nossa, nem fala. Ô Jaime, esse caso específico que a gente está acompanhando agora de Carapebus, isso não poderia ter sido evitado? Porque desde sexta-feira a gente vem acompanhando. No sábado, gente, teve um tiroteio lá que também vitimou um jovem que tinha ido na rua comprar um maço de cigarro, o pai precisou socorrer. Ou seja, sexta, sábado e aí domingo acontece isso. Não poderia ter sido evitado? Veja, Roberta, nós temos 3 dias com uma tragédia anunciada e o Estado não agindo. Nós precisávamos ter uma atuação mais efetiva, principalmente no nosso sistema investigativo, também no nosso sistema de prevenção e proteção. A polícia ela deu uma resposta com a prisão dessas pessoas, mas uma resposta ainda tardia, porque o caso já aconteceu. Tem que ser preventivo, a Sofia, né? Tem que ser preventiva. A Sofia e a Alice já não estão mais aqui. O direito da família dessas crianças foram cerceados, um direito previsto na Constituição. Nós precisamos fortalecer as nossas polícias com sistemas investigativos para que, como casos como esse, quando começarem a se manifestar, nós possamos agir nas suas raízes e tirar esses criminosos de circulação. Na sexta-feira, nós já tínhamos ataques criminosos, nós já tínhamos criminosos ostentando arma de fogo em plena praça pública. A polícia já deveria ter agido logo na sexta-feira. É lógico que a gente não pode colocar a culpa necessariamente na polícia, porque a polícia só executa ordens através de um Estado, mas nós precisamos fortalecer esses policiais, essas instituições, para que a resposta ela seja preventiva e que as nossas vidas, nós como cidadãos de bem, possamos ser preservados em nossas integridades, que nós possamos ter o nosso direito de ir a um supermercado, de ir a uma igreja, de ir a uma praia, de ir numa praça, numa oração e voltar com vida para casa. Arielle, a sensação que a gente tem é que está tudo sendo muito normalizado. A gente ouve, a gente liga a televisão, a gente acompanha aqui no jornalismo da TV Vitória. Aconteceu um caso há 16 dias, aí agora acontece de novo com a Alice. E a gente não sabe até quando. O que está acontecendo? A gente acaba normalizando esse tipo de notícia, infelizmente? Acho que a perda de uma criança, de um filho, assim, nesse tipo de caso tão violento e tão sem sentido, né?
tira o nosso ar, né? A gente está aqui, todo mundo, estou percebendo, está todo mundo tentando puxar o ar, assim, para poder dar conta dessa entrevista. Mas acho que você toca num assunto importante, Roberto, eu nem estava pensando por esse caminho, que de alguma forma, a gente naturaliza a violência entre os traficantes, onde também tem crianças ali, né, mesmo que sejam filhos de traficantes, ou seja, é claro que esse tema que a gente está trazendo tem pontas soltas de todos os lados. Não é só, né, nesse caso específico, é por muita falta de segurança, mas também de saúde, por também de escola, por falta, né, de muitas outras coisas que acho que sim, a gente naturaliza como uma lógica, né, de exclusão, uma lógica de falta de acesso, e aí redobra, né, redunda nessa violência absurda, gratuita, que chega nesse caso muito difícil, né, da gente falar, mas tão importante de falar, porque é justamente essa forma que a gente possibilita a elaboração do luto dessas mães também, né? Isso que você estava trazendo, né? De uma força de tentar seguir pela via de buscar ajuda, fazer algo com esse afeto, né, tão inquietante dentro de você, é algo tão também importante nesse momento. Quer dizer, dar um destino para isso, com uma certa sobriedade, mas com também uma força, para que dê alguma sensação de que a vida da sua filha não foi em vão, né, para que outras mães não precisam passar por isso. É o que a gente pode fazer, é falar disso num programa como esse, é poder lutar, é poder colocar a camisa, é poder ir atrás, mas acho que é buscar lá as pontas soltas desde o início, né? Não só com a segurança pública, mas, né, segurança de saúde, escola, com tantos outros serviços, políticas públicas. O pessoal de casa está participando já aqui com a gente no nosso WhatsApp, são 2 horas e 36 minutos. Eu convido você também a interagir aqui com a gente nas nossas redes sociais. De que maneira, né? Como é que você tem lidado, como é que você tem feito com o medo, com toda a insegurança, diante desses casos que a gente tem noticiado aqui? Tem gente dizendo, meu coração ficou apertado com essa notícia, quando isso vai acabar? Tem outra mãe dizendo, olha, eu não quero me identificar, mas quando você fala que é a audácia dos bandidos, você esquece de falar que é a ausência das autoridades, o poder paralelo que o crime, né, que o crime tem, da autoridade. Muito importante essa fala, porque quando a gente fala da audácia é para justamente esfregar na cara do Estado que eles continuam agindo. Por exemplo, um dia depois da morte da Sofia, teve outro tiroteio lá no bairro. Inclusive, a polícia estava no bairro, e estava na mesma rua, praticamente ali, né, fazendo policiamento e tudo mais, mas eles são tão audaciosos que eles não estão nem aí. Teve tiroteio, uns 2 dias depois que a gente sepultou a minha filha, exatamente na rua onde que eu tenho uma casa, lá em Santa Rita, eu virei a esquina com meu esposo no carro, para a gente ir até a casa da minha mãe, que eu precisava ir até lá. E eu vi que não tinha ninguém na rua. E todo mundo assim olhando de quininha. Aí falaram com a gente, acabou de dar tiro aqui na rua, tem 5 minutos. Imagina. Em 5 minutos atrás, se eu tivesse passado, seria mais uma vítima. Mas olha que interessante, ela falou que até tinham viaturas passando. E ainda assim a gente vê a ação dos criminosos. Quando a gente pensa diante de um caos, diante dessa situação que já está instalada ali, qual tipo de ação do Estado precisa ser tomada de imediato, Jaime? Roberta, não existe crime forte quando nós temos um Estado organizado. O Estado precisa ocupar essas regiões antes que o crime organizado ocupe. E a gente tem visto essa ramificação dessas organizações por diferentes municípios do Estado do Espírito Santo, sobretudo regiões interiores. E o que chama a atenção, em 2020, vocês mostraram aqui um caso de uma Alice também em Vila Velha, com 3 anos de idade, que perdeu a vida inocentemente em razão dessa guerra do tráfico de drogas. A família até saiu do país. Exato. Olha a mudança que precisou ser feita, a família saiu do país. O armamento dessas organizações, o poderio bélico, vem demonstrando que elas estão cada vez mais fortes, se equiparando ao próprio Estado. E a gente vê nesses 2 casos, da Alice, da Sofia, de Vila Velha, da Serra, de Santa Rita. Theo também, de Rio Marinho, que a gente já noticiou aqui, o filho da Francisca. Exato, e que nós temos participação, inclusive, nessas ações de menores de idade e adolescente. Nós precisamos fazer um aperfeiçoamento técnico em nossa legislação.
A Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 121, parágrafo 3º, ele fala que o tempo de internação de um adolescente que comete um ato infracional análogo a crime é no máximo de 3 anos. Ou seja, nós temos a pena para um crime de 20 a 40 anos, mas o adolescente só fica internado no máximo 3 anos. Eu não sou a favor, Roberta, da redução da maioridade penal e pegar um adolescente como esse, colocar no regime fechado, no sistema carcerário, onde os efeitos são deletérios. Mas nós podemos aumentar esse tempo de internação para que nós possamos tirar esses jovens desse mundo do crime, do tráfico, dessas organizações e dar mais oportunidade nas instituições escolares, oportunidade de emprego, uma atuação efetiva nas próprias comunidades do próprio Estado. Jaime, eu vou deixar uma pergunta no ar, você já vai pensando nessa resposta. Enquanto isso, a gente vai tocando aqui o programa. Inclusive, eu já peço para que você mande também seu comentário sobre esse assunto. Mas é o seguinte, muito se fala, já ouvimos isso de alguns outros especialistas de segurança pública. Esse é o medo da população. Se a gente for conversar com o vizinho, o quê? Que a gente está chegando perto da realidade do Rio de Janeiro. Eu quero que daqui a pouquinho você fale para a gente sobre isso. Se de fato a gente está perto disso, se ações não forem tomadas, daqui a pouquinho a gente está vivendo a mesma realidade do nosso estado vizinho. E enquanto isso, Arielle, achei interessante a fala, mais uma vez aqui da Aline, que ela foi lá, precisou voltar à casa da mãe e todo mundo trancado em casa, só de butuca, prestando atenção na movimentação que estava acontecendo. Enquanto isso, a população de bem vive com medo, vive trancada em casa. As crianças que antes as crianças que precisam brincar na rua, que precisam interagir. Como que você leva uma vida normal? Não dá. Acaba que os criminosos ficam soltos e a gente fica preso em casa. Essa lógica, né, da violência tão exposta, especialmente, né, nos bairros mais vulneráveis em todos os aspectos, ela fere uma condição de crianças e jovens para um amadurecimento psíquico e emocional, que é a confiabilidade no ambiente que você vive. Então, a gente, quando o bebê nasce, a gente precisa de que o ambiente que nos dê conta seja um ambiente confiável, pela via do amor, pela via do cuidado, mas é importante que na rua por onde a gente passa, né, isso continue. Na escola, onde você vai levar seu filho, ele não esteja vulnerável a isso. Então, quando você tem uma lógica de violência arbitrada no dia a dia, né, no sol ali, você tem essa dificuldade de construir uma maturidade onde você pode confiar na vida, onde você pode valorizar a vida. Então, a vida desses jovens envolvidos na violência desde cedo é uma vida que, às vezes, não vale tanto a pena, não tem tanto sentido. Então, muitas vezes, o que faz um adolescente se envolver com tráfico nem é porque ele acha que não vai ser punido, porque são só 2 anos, institucionalizado, não. É porque ele ainda não conseguiu construir dentro de si uma vida que vale a pena. Uma vida onde ele possa renegar um lucro imediato, uma coisa, né, porque ele sabe o valor que ele tem. Porque, para ser construído isso, eu preciso de um ambiente inicial familiar, mas também de um Estado onde ofereça recursos, uma saúde, uma educação, uma sociedade onde se vê o valor, né, do que é a vida. E, para isso, né, não adianta só, não estou dizendo que isso não seja importante, a gente só colocar policiamento e prisão. Isso é importante, mas como é feito? É muito importante que a gente suba, né, nesses lugares com escola, com saúde, com políticas públicas, com música, com arte, para que eles possam entender o valor da vida e aí não poder arriscar por tão pouca coisa, né, a sua história, seu nome e até a vida, porque quantos também adolescentes com 14, 15 anos estão sendo mortos porque estão envolvidos na violência. E quando você diz, Arielle, de levar essa estrutura, né, música, arte, tem que fazer coisas que realmente essas crianças e adolescentes sintam gosto, sintam interesse. De que adianta? Às vezes você vai fazer uma oficina daquilo ou disso e a criança não quer que seja algo pertencente realmente à realidade deles. Esporte. E olha só, o secretário falou sobre essas prisões e ele terminou dizendo que se tiver mais gente, ele vai prender. Olha só. Nós já efetuamos, além das 2 prisões iniciais pela Força Tática, que prendeu 2 indivíduos, um que estava conduzindo um veículo em fuga, mais um indivíduo que é depois identificado como um dos executores desse crime bárbaro. Nós já tivemos, depois disso, mais 4 prisões, né? Nós tivemos aí mandantes, olheiro, além disso, uma advogada também,
Então, nós tivemos executores, ou seja, o ciclo completo da investigação está sendo realizado nesse momento. Nós temos executor, mandantes, olheiro e um advogado que participou desse crime brutal. Olha só, tem mais participações que já chegaram para a gente. O Gonçalves Reis de Fio Rosa fala: boa tarde, a justiça tem que tratar esses traficantes que vivem em guerra como terroristas. Tem um juiz aqui no estado que está defendendo isso. Precisamos nos aprofundar sobre. Isso aqui está um assunto muito relevante. Tem outro relato também, esse caso é chocante. Não temos mais o direito de ir e vir sem saber se não vamos ser vítimas de um disparo de arma de fogo. Outro relato que também chega para a gente, Roberta, essa situação está ficando sem controle. Se as autoridades não agirem rápido, ficará ainda pior. Se a segurança não está dando conta, né? O secretário de Segurança precisa solicitar uma força maior. Quem sabe até mesmo a pessoa diz aqui, uma intervenção militar. E aí, vamos então para aquela pergunta que eu tinha deixado aqui para o Jaime. Muito se diz, as pessoas estão com medo da gente virar daqui a pouco. Já falam-se até em prazo, se dentro de 10 anos, daqui a pouco, se as coisas não melhorarem, a gente já vai virar um Rio de Janeiro. Qual é a sua opinião sobre isso? E diretamente vocês responderam. Mas vamos começar pelo seguinte. Primeiro, a gente precisa ter um rigor maior nas nossas fronteiras, uma fiscalização maior de entradas de armas e drogas no estado do Espírito Santo. Até porque é um dos estados mais violentos do Brasil, faz parte de um dos nossos vizinhos. Isso favorece para que o crime possa ganhar maior expansão no Espírito Santo. Uma outra questão também que foi diretamente vocês comentaram é uma intervenção do próprio Estado nessas comunidades mais vulneráveis. E outras unidades federativas, a população prefere ainda mais a atuação do próprio tráfico, das próprias organizações criminosas, do que de uma própria atuação do próprio Estado. Porque muitas vezes é o próprio tráfico que paga a recreação, que dá assistência a essas famílias. Então, nós precisamos fazer essa inversão, fazer uma nova atuação. Que o Estado leve cultura, leve educação, leve também policiamento, que é um dos fatores de segurança pública. A gente não se resolve tudo só colocando polícia dentro das comunidades. Nós devemos levar também assistência social, saúde, educação, trazer ocupação para esses jovens, para que o tráfico, para que o crime nunca seja uma opção e não seja sequer a prioridade de envolvimento. Que eles possam ter orgulho de ir para a escola, alcançar uma profissão, uma capacitação técnica e serem inseridos no mercado de trabalho, que busque a própria referência em atuações positivas do próprio Estado. E se não for feito nada disso, o que você acredita que a gente possa... Qual o final que a gente pode acabar chegando? A gente vai virar um estado vizinho, como a gente já está vendo isso acontecendo, carros sendo interceptados em comunidades, áreas turísticas. Áreas turísticas, poderia ser, como foi o pai da Sofia, o carro da Sofia poderia ser de uma outra pessoa, de um policial de folga, de uma autoridade de folga. A gente precisa fazer uma intervenção direta, pontos de bloqueios, unidades policiais fazendo essa fiscalização e trazendo garantia para que o nosso direito constitucional seja preservado, que a gente possa voltar vivo para casa. Enquanto isso, quem tem condições de sair dessas regiões acaba optando por isso. Foi o seu caso, né, Aline? Foi. Hoje a gente não mora mais em Santa Rita, mas morei desde que nasci lá, né? Não é um bairro assim que eu queria ter saído. Saí por conta de que na porta de casa eu já vi pessoas passando ensanguentadas, pessoas baleadas, e não era isso que eu queria para minhas filhas. Você morou quanto tempo lá? Desde quando eu nasci, 31 anos morando lá. 30 anos, na verdade, né? Porque tem um ano que eu mudei para Cariacica e, assim, não era que eu queria sair. Eu saí, tanto que minhas filhas gostavam dali. Mas a criminalidade, tiroteio na porta de casa, assim, eu falei, não é esse lugar que eu quero criar minhas filhas, não é com esse... Eu não quero que minhas filhas cresçam vendo isso, tendo que conviver e achar que é normal. Tiroteio, é normal pessoas sendo mortas, não era aquilo que eu queria. Então foi aí que eu decidi sair de lá e, infelizmente, na véspera do Dia dos Pais, indo passar o Dia dos Pais com meu pai, com meu cunhado, com meu esposo, todo mundo reunido, aconteceu. Aline, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui com a gente. As portas do programa Fale Espírito Santo estão e sempre estarão abertas para você, para sua família. Dê um abraço no seu esposo que está ali, no seu pai também, que já esteve presente aqui com a gente no programa. Leve também toda a sua solidariedade à mãe
da Alice, né, os pais, Sim. que eu sei que você também estava a caminho para dar um abraço nessa mãe. Pena que ela não vai estar aqui, Porque é assim que elas se fortalecem, né, Sim. Arielle? Ela estava indo agora, né, o encontro dessa mãe, para uma mãe tentar... São mães que entendem uma a dor da outra. E a gente de fora, o que a gente puder fazer também, né? Obrigada pela presença de todos vocês aqui no programa. Boa tarde, Arielle, Jaime, para você também. Obrigada. Tá bom, Aline? Obrigada.